Bom dia, irmãos e irmãs. Saúdo a todos e a todas com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tempos difíceis, medidas extremas, mas nós estamos certos de que o Senhor, nosso Deus, é o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente diante da tribulação. Estamos reunidos de uma forma diferente, estamos reunidos através dessa ferramenta digital, mas mesmo assim temos a certeza de que o Senhor se faz presente nesta hora, faz presente onde você está, porque a palavra de Deus nos diz: onde estiverem 2 ou 3, ali Ele está reunido. Onde você está, aí na sua casa, com a sua família, certamente e com certeza o Senhor se faz presente. Nós estamos passando por um período diferente, um período atípico, um período em que muitas pessoas têm se assustado diante de notícias, mas eu quero dizer para você nessa manhã, como primeira palavra para você: não nutra a sua mente e a sua vida com notícias falsas, não cause alarde, não há motivos para pânico, apesar das notícias a cada dia serem novas, de novos casos aumentando, mas se cada um de nós, eu e você, fizermos a nossa parte, nos resguardarmos em nossos lares, pedir para os idosos ficarem em casa, fizermos e obedecermos todas as precauções que os órgãos estaduais, os órgãos de saúde têm nos orientado, certamente iremos passar por essa situação. Nós temos a certeza de que Deus nos abençoará, nos guardará, e estamos certos de que Ele, como já disse, é o nosso socorro bem presente na tribulação. Amém? Quero orar com você. Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Talvez essa semana tenha sido uma semana cheia de ansiedade, uma semana cheia de novos sentimentos de incerteza, medo, mas nós temos um Deus que pode todas as coisas, temos um Deus que é soberano sobre todas as coisas, é soberano sobre a nossa vida, é soberano sobre o nosso lar, é soberano sobre a nossa nação. Por isso eu quero convidar você nessa hora para que junto comigo clame ao Senhor pela nossa nação, clame ao Senhor por este momento, pelas pessoas que estão trabalhando, pelas pessoas os profissionais da saúde, as pessoas da limpeza, as pessoas que estão acamadas, pessoas que estão passando por este momento vítimas desse vírus. Agradeça e louve ao Senhor por você estar aí onde você está, com quem você está. Peça auxílio e socorro ao Senhor, pois Ele é o nosso socorro, o nosso auxílio. Obrigado, Pai, por este dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, por este momento onde nós temos a oportunidade de, mesmo à distância, louvarmos e engrandecermos o Teu santo nome como corpo vivo de Cristo. Porque, Senhor, a igreja não é este lugar, não são essas paredes. A igreja é o Teu povo que está espalhado, cada um em seu lar, cada um em sua casa. Nós somos a igreja. E nós te pedimos, ó Pai, que na Tua soberana vontade, na Tua soberana graça, o Senhor venha, Senhor, com Teu Espírito Santo, tirando, Senhor, todo medo, tirando, Senhor, toda ansiedade, Pai, tirando todo sentimento, ó Deus, de pessimismo, ó Deus, para que nós possamos, na força do Teu Espírito Santo, ó Pai, buscarmos realmente ânimo, força, vigor físico, ó Deus, e espiritual, para passarmos por este momento, pois Tu, ó Pai, Tu és o nosso socorro bem presente na tribulação. Nós clamamos, ó Pai, e colocamos diante de Ti a nossa nação, o Teu povo, ó Deus, Teu povo aqui neste lugar, no Brasil, ó Deus, que está passando por este momento. Clamamos, ó Deus, pela nossa nação, que o Senhor intervenha, ó Pai, de modo sobrenatural.
conduzindo o trabalho daqueles que estão, Senhor, nos hospitais, aqueles que estão, Senhor, trabalhando para alguma cura, ó Deus, que o Senhor coloque tua mão santa sobre eles, ó Pai, direcionando, capacitando, ó Pai. E pedimos mais uma vez, Senhor, que o Senhor nos traga a tua paz, a paz que excede todo entendimento, para que possamos, ó Deus, como teu povo, como nação santa, povo de propriedade exclusiva tua, anunciarmos as boas novas. Diante de tantas coisas que temos ouvido, tantas coisas que temos presenciado, há uma boa notícia, a boa notícia do Evangelho, a boa notícia de Jesus, que restaura e transforma todas as coisas, a boa notícia de que nós temos um Deus que traz paz, mesmo em meio a essa turbulência toda, mesmo em meio a esse turbilhão de sentimentos que temos experimentado. Nós temos um Deus que nos traz paz, paz que excede todo entendimento, paz que, mesmo diante de tempos tão difíceis, tempos diferentes, nos traz a certeza de que nós temos um auxílio, nós temos alguém que ouve, que inclina o ouvido para ouvir o nosso clamor. Por isso, ó Pai, abençoe a nossa casa, abençoe a nossa família, abençoe o seu povo, abençoe essa nação. É o que te pedimos, ó Pai, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aí onde você está, abra sua Bíblia comigo, ou acesse a sua Bíblia comigo, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler apenas os 2 primeiros versos, o primeiro e o segundo verso. Romanos 12, primeiro e o segundo verso. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, irmãos e irmãs, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo, a sua vida, a sua família, os seus pensamentos, as suas atitudes, como um sacrifício vivo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Este é o culto que devemos prestar ao Senhor. O culto não foi cancelado, e nós vamos conversar hoje sobre o culto. O que foi cancelado foi o encontro presencial. O culto, ele deve ser e deveria ser um ato contínuo nas nossas vidas. Aí onde você está, no seu dia a dia, diante dessa situação, apresentem a sua vida, a sua família, a sua casa, diante de Deus, para que Ele, de uma forma sobrenatural, pelo Espírito Santo, traga paz, traga calma diante deste momento. Queridos irmãos e irmãs, certamente esse é um momento diferente, um momento atípico, para todos nós. Estamos experimentando sentimentos dos mais diversos, ansiedade, medo, nervosismo, mas nós temos um Deus que traz paz, que excede todo entendimento. Temos um Deus que nos traz uma forma de enxergarmos as coisas diferentes. Por isso eu quero convidar você nessa hora, para que através dessa canção, você possa louvar ao Senhor, porque Ele é formoso, Ele é o Deus soberano sobre todas as coisas. A glória dEle enche os céus, a glória dEle enche a terra, a glória dEle enche a nossa vida, a glória dEle enche a nossa família. Que essa canção seja uma oração para que o Senhor entre na sua casa, para que a glória dEle inunda a sua vida, inunde a sua vida, a sua família, a sua parentela. Todos aqueles que estão com medo, todos aqueles que estão temorosos, que a glória do Senhor traga a paz. Vamos louvar ao Senhor com esta canção.
Formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que a glória dele invada a sua vida. Que a glória dele invada a sua casa. Que a glória dele invada todos os lugares, a nossa nação. Ele é o único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas. A ele seja a honra e a glória. Amém. Obrigado, Deus. Obrigado porque diante deste tempo o Senhor nos enche, ó Pai, de paz. Que a Tua glória, Senhor, que a Tua glória invada as nossas vidas, invada a nossa casa, invada a nossa parentela, invada a nossa nação, Senhor. Que o Senhor, com Teu Santo Espírito, ó Pai, nos conduza com discernimento, com racionalidade para enfrentarmos esse momento. Obedecendo, Senhor, as instruções das autoridades, obedecendo, Senhor, as instruções da Tua palavra, obedecendo, Senhor, as instruções pelo cuidado com a vida. Senhor, não sabemos muitas vezes como agir diante de momentos tão diferentes, momento tão difícil, mas nós pedimos, ó Pai, que através da Tua palavra, que o Teu Santo Espírito nos conduza, ó Deus, com sabedoria, com discernimento, com calma, com paz. Que esse seja o culto, Senhor, racional, que oferecemos, ó Deus, a Ti. Que possamos, ó Deus, através da nossa vida, do nosso exemplo, como Teu povo, transformarmos, ó Deus, este momento, passar por este momento, através da Tua força, da boa notícia que temos
da boa notícia do Evangelho, da boa notícia da Tua palavra, que traz paz, que traz renovo, que traz esperança. Usa, pois, as nossas vidas como Teu povo, como nação santa, como povo de propriedade exclusiva, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Temos passado, Senhor, talvez por dias e ainda passaremos por dias de trevas, dias difíceis, mas que a Tua palavra, que a Tua glória, que a Tua paz, que a Tua unção, que o Teu poder inunde as nossas vidas, ó Deus, para que como Teu povo sejamos exemplo de fé, exemplo de esperança, exemplo de paz, exemplo de obediência, exemplo, ó Deus, para essa nação, para que a Tua glória, para que o Teu nome seja exaltado acima de todas as coisas. Oramos assim, ó Deus, e Te pedimos agora que ao lermos a Tua palavra, a estudarmos a Tua palavra, que neste momento o Senhor fale aos nossos corações, abra as nossas mentes, limpa o nosso coração, para que possamos ouvir o Teu recado, absorver para as nossas vidas e praticar, Senhor, mesmo diante deste momento difícil e diferente para todos nós. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Recebe, pois, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu quero meditar com os irmãos e as irmãs nesta manhã como uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração diante deste momento. E a palavra para nós nessa manhã é o culto como experiência de fé. Mas antes de nós lermos a palavra e meditarmos nesta manhã, eu quero deixar para você um recado. Nós estamos hoje aqui ainda transmitindo este culto para vocês, aqui na igreja, no templo. Eu estou aqui junto com o Fabrício, com a Gabi, que estão nos auxiliando nessa transmissão. Nós não sabemos como vai ser o desenrolar, temos acompanhado notícias, e peço para que vocês acompanhem notícias sérias, cuidado com as notícias falsas, com as fake news, com as notícias mentirosas. Nós não sabemos como que vai ser daqui para frente. No último comunicado, nós deixamos certo de no dia 5 de abril voltarmos para as nossas programações. Mas nós não sabemos o que será. Precisamos obedecer às orientações dos órgãos públicos, estaduais, municipais. Não sabemos ainda quanto tempo vamos ficar longe uns dos outros, mas nós não podemos ficar longe de Deus. E talvez nas próximas transmissões eu transmita, faça esse contato com vocês da minha casa de uma forma mais simples, porque nós precisamos ficar em casa, precisamos obedecer essa orientação. Precisamos ter menos contato com as pessoas lá fora, com as coisas lá fora, de ir ao mercado, de ir aos lugares. Os lugares estão sendo fechados, temos acompanhado isso. E talvez na próxima semana ou nas outras semanas, não sabemos se isso provavelmente vai postergar, nós vamos comunicar vocês, se isso realmente ir mais além do que nós estamos planejando. Mas para que nós também fiquemos em casa, não tenhamos contato uns com os outros, talvez nas próximas transmissões, as transmissões sejam mais simples, direto da minha casa, para dar o exemplo também para vocês, e vocês também, como povo de Deus, têm que dar o exemplo de ficar em casa, de obedecer às instruções que estão sendo dadas pelos profissionais da saúde, pelos órgãos municipais e estaduais, para que logo, logo a gente possa passar por este tempo, passar por este momento e nos reunirmos para louvar o Senhor. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Eu quero ler apenas alguns versos deste capítulo, a partir do verso de número 20. Um texto bem conhecido, uma passagem bem conhecida, quando Jesus está ali com a mulher samaritana no poço. E eu quero ler apenas alguns versos, você pode depois ler a história toda, vale a pena relembrar, reler essa passagem tão rica e importante da palavra do Senhor. Mas eu quero ler a partir do verso de número 4, do verso de número 20 do capítulo 4, que diz assim a palavra do Senhor. Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve orar.
Jesus respondeu: mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora em que neste momento, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Palavras do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, como já disse, nós estamos passando por um momento que talvez nunca antes tivéssemos imaginado que estaríamos passando. Nunca antes imaginávamos estar passando. Momento diferente, momento atípico, mas que com certeza, na ajuda sobrenatural do Senhor, nós iremos passar por este momento. E uma das coisas que vem mais sendo faladas nesse tempo, uma das coisas que nós mais estamos ouvindo, é a questão do isolamento, a questão de ficarmos em casa, a tão temida quarentena. Especialistas têm compartilhado materiais para que a gente possa saber como lidar com este momento diferente de isolamento, de quarentena, de ficarmos em casa, porque isso é uma novidade para nós. Diante da vida que nós levamos, das correrias, do trabalho, de não ficar tempo em casa, para nós hoje isso está sendo algo diferente. Algo que estamos sendo, de certa forma, orientados a fazer, de ficar em casa, de ficar nesse isolamento, de nos resguardarmos, de não sairmos, de poupar contato com as pessoas, com os lugares. E outra coisa que vem sendo falada também é justamente essa questão do distanciamento entre as pessoas, entre nós, enquanto povo de Deus, que não estamos aqui reunidos nesta hora, juntos, mas através dessa ferramenta digital. Uma vez que as igrejas estão com as suas atividades suspensas devido à orientação das secretarias estaduais e municipais. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos nessa manhã. Mas a primeira coisa que precisamos entender, queridos irmãos e irmãs, é que nós somos igreja em qualquer lugar. Nós somos igreja em qualquer lugar. Nesses dias, nós seremos igreja nas nossas casas. Nós seremos igrejas no nosso lar. Você será igreja aí onde você está, com a sua família. Durante esse período, nós precisamos fazer da nossa casa um lugar de culto ao Senhor, onde nós devemos não dar ouvidos às notícias que nos trazem pavor, medo, ansiedade, preocupações. É importante ficar sabendo, é importante ficar sendo orientado por o que está acontecendo, mas neste momento a igreja é aí onde você está. Neste momento a sua casa é a sua igreja. Ore, medite na palavra do Senhor, adore com cânticos o Senhor. Eu gostaria de conversar com os irmãos e irmãs nesta manhã exatamente sobre isso. O culto como experiência de fé na vida. O culto como experiência de fé na vida. Irmãos, nós somos a igreja, o corpo vivo de Cristo. Amém? Nós somos a igreja, eu e você, cada um de nós, onde você está aí, você é a igreja de Cristo, você é o corpo vivo de Cristo. Amém? Nós cancelamos as atividades da igreja, o encontro presencial, cancelamos um momento de celebração pública da igreja. O culto não foi cancelado, ele deve, pelo menos deveria, desde antes deste momento, por exemplo, ser vivido na nossa vida diária. A nossa vida é um culto, nós somos o templo do Espírito Santo.
A nossa vida, queridos irmãos e irmãs, é um culto a Deus. E nesse tempo nós estamos sendo relembrados dessa premissa da nossa fé. Nesse tempo nós estamos sendo relembrados nas mais variadas formas da vida, de coisas que nós não deveríamos estar fazendo e que deveríamos estar fazendo. O culto, a nossa vida é um culto. O nosso culto ao Senhor não deve, ou pelo menos não deveria se limitar ao espaço dessas paredes. Estamos passando por um momento onde a humanidade chora, onde a humanidade está perplexa, com medo, atemorizada, e é nessa hora, essa é a hora, que o mundo deve conhecer o amor de Deus através da nossa vida. Porque nós somos a igreja. Onde estamos, onde estivermos, nós somos a igreja. Agentes de paz, agentes de transformação, agentes da glória de Deus. Mas como fazer isso, sendo que estamos privados? Sendo que não podemos sair, estamos orientados a ficar em casa. Como podemos fazer isso? Queridos irmãos e irmãs, nós temos essa ferramenta hoje de mesmo não estarmos reunidos aqui juntos, estamos reunidos à distância. E talvez você me pergunte, como que eu posso apresentar esse culto ao Senhor, mesmo estando privado? Dando exemplo, ficando em casa, ajudando talvez os mais idosos, seus vizinhos que não podem sair, você que é mais jovem, ajudando. Ligando para as pessoas, hoje nós temos a ferramenta do WhatsApp, que a gente pode conversar com o outro por vídeo. Ligar para as pessoas. Mostrar preocupação para as pessoas, mesmo à distância. Esse é o culto racional que devemos apresentar ao Senhor, sendo igreja fora da igreja. Sendo pessoas que se preocupam uns com os outros, mesmo diante de um momento em que não podemos ter contato físico, mas podemos, através de ferramentas digitais, conversar, se preocupar com o outro. O culto deve ser uma experiência que manifesta a nossa fé na vida das pessoas. O culto não é aquele, e não somente aquele que nós viemos aqui domingo a domingo, mas o culto é a experiência de fé, é a vida na vida. É onde nós manifestamos a presença graciosa de Deus na vida do outro através da nossa vida. Agora nós vamos entender o que é culto. Como cultuar? Quais as suas implicações práticas para a nossa vida? Queridos irmãos e irmãs, o culto ele é importantíssimo para nós, seja aqui na igreja ou na nossa vida, um momento de adorar. A nossa vida é um culto a Deus e deve ser um culto ao Senhor. O culto é uma significativa experiência para as pessoas que se reúnem para louvar a Deus. Para a igreja, o culto sempre foi um fator fundamental e revitalizante no seu trabalho e na sua missão. Notem, missão. Porque o culto nos alimenta para realizarmos a nossa missão. Ao se reunirem para louvar a Deus, os cristãos buscam força necessária para prosseguirem na jornada como discípulos de Cristo. Através desse culto diferente que nós estamos aqui experimentando neste momento nós somos fortalecidos pela palavra do Senhor. Neste momento nós devemos nos fortalecer na palavra do Senhor para fortalecermos, para sermos instrumentos da graça de Deus na vida do outro. Mesmo diante do momento difícil, mesmo diante do momento caótico, mesmo diante do momento onde a gente precisa se resguardar, mesmo assim ainda existem ferramentas e momentos em que a gente pode ser luz na vida do outro. Por isso a importância de não deixarmos de cultuar a Deus, mesmo enquanto estamos separados uns dos outros fisicamente. Orar, ler a palavra, louvar ao Senhor. Hoje nós temos tantas ferramentas que trazem músicas das mais diversas. E nós estamos sendo lembrados disso nesse período, queridos irmãos e irmãs. Estamos sendo lembrados nesse período da importância de sermos cristãos fora da igreja, de sermos igreja fora do templo, de sermos igreja na nossa vida, na nossa casa.
Há quanto tempo talvez a gente não cultua e não busca a presença de Deus no nosso lar devido à correria e à vida louca que a gente vive. Mas agora, neste momento, nós estamos sendo lembrados disso, da importância de pararmos, de ressignificarmos a importância da família, de estar junto com os nossos. Infelizmente, temos deixado essa prática de cultuar ao Senhor no nosso dia a dia, de cultuar o Senhor em família ou individualmente, devido à vida louca e desenfreada que nós temos levado. Mas, queridos irmãos e irmãs, desde os tempos do início da igreja, desde os tempos do início da igreja, o culto era no dia a dia. A palavra do Senhor vai nos dizer: e unânimes perseveravam de casa em casa. O culto não era no templo, não se restringia a um espaço divinizado, mas se caracterizava pela vida cotidiana, em que em todos os atos da vida se manifestava a glória de Deus através desse culto racional, desse culto a Deus que não se restringe a um espaço, mas é vivido. O culto, ele é um encontro. Como sabemos, não podemos nos encontrar, mas o culto não se restringe a um encontro de pessoas. Em primeiro lugar, o culto é um encontro entre Deus e a pessoa. Talvez quando falamos que o culto é encontro e que o culto ele se resume ao encontro de pessoas, a gente também esquece deste ponto principal do culto, dessa premissa principal do culto, de que o encontro no culto não é das pessoas tão somente. O encontro no culto não é tão somente um encontro no templo, mas o culto ele é um encontro entre Deus e cada um de nós, entre Deus e você, entre Deus e a pessoa. O culto bíblico é um encontro entre Deus e o ser em que o cultua. Na tradição reformada, dizemos que toda iniciativa de culto parte de Deus. Toda iniciativa de cultuarmos a Deus, antes Deus já tomou a iniciativa. É Ele que nos capacita. É Ele que nos dá o direcionamento de como cultuá-lo, para que em resposta à nossa fé, ofereçamos a Ele o nosso culto e a nossa gratidão. Porque diante da nossa natureza, nós não temos capacidade e não somos capazes de adorá-lo da forma a qual Ele merece. O texto que nós lemos no Evangelho de João nos diz: Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isso quer dizer que Deus possui uma existência que não se restringe a um espaço físico apenas. Por isso o culto não se limita a um local, a um templo. E no verso 21 ele diz: vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Queridos irmãos e irmãs, nós precisamos entender, e nós estamos sendo relembrados disso agora, neste momento, que você pode se encontrar com Deus aí onde você está, no seu dia a dia, na sua casa, com a sua família. Pois através do Espírito Santo, mesmo Deus que atua aqui, atua da mesma forma onde você está, porque a igreja não são essas paredes, esse púlpito, este palco, a igreja é você, o Espírito Santo se move em você. Com quantas notícias, muitas vezes falsas e desnecessárias, nós temos inundado a nossa mente, o nosso coração, se conduzindo muitas vezes a uma ansiedade e uma preocupação sem sentido e talvez até desnecessária. Nós precisamos aproveitar, queridos irmãos e irmãs, preste atenção. Nós precisamos aproveite agora esse tempo para se conectar com Deus, tenha um encontro com Ele, desligue-se um pouco das coisas, desligue-se um pouco daquilo que traz ansiedade, daquilo que traz medo. Precisamos nos manter
conectados e cientes do que está acontecendo, sim. Mas este é o momento de ressignificarmos a nossa vida, a começar em mim, de ressignificarmos o quanto temos ficado distante de Deus, de aproveitarmos esse tempo, de aproveitarmos essa oportunidade desse tempo tão difícil que estamos vivendo, de nos encontrarmos com Ele, de nos reencontrarmos com Ele, se desligar das coisas, das preocupações e se conectar com Deus. Alimente a sua mente, alimente o seu coração com o que realmente traz sentido para a nossa vida. Deus, somente Deus traz sentido, somente Deus traz renovo, somente Deus traz esperança. Nesse encontro, o que deve acontecer? Diante desse culto que nós estamos sendo relembrados de praticar e viver na nossa vida, aí onde estamos, aí onde você está, o que deve acontecer? Quais são os elementos que não podem faltar, seja no culto aqui no templo, ou aí no culto diário, onde você está com a sua família, com os seus queridos? Quais são os elementos que não podem faltar? Nós temos um exemplo prático na palavra de Deus, a vocação do profeta Isaías. A vocação do profeta Isaías apresenta um relato significativo. Isaías 6, quando Isaías é chamado, é vocacionado pelo Senhor e tem a visão. E aquele relato é significativo entre o encontro de Deus e o ser humano, e nos revela ali os elementos do culto, os elementos fundamentais para o culto, seja aqui na igreja ou onde você estiver. O primeiro deles é a adoração. Devemos contemplar a presença graciosa de Deus em nossas vidas em todo o tempo. Não somente adorá-lo aqui, mas adorá-lo onde estivermos, em qualquer lugar onde estivermos. Contemplar a presença graciosa de Deus em nossas vidas em todo o tempo. Não somente agora. Quando passarmos por este momento, que continuemos a agir assim. Nosso objetivo é de contemplar e adorar a Deus na beleza da sua santidade. Mesmo diante desse tempo de incertezas, nesse tempo de medo, nesse tempo talvez que nós não sabemos o que vai acontecer, adore-o pelo que Ele é. Em tudo dai graças. Ele é fiel. Amém? Adore ao Senhor acima de qualquer circunstância. Não importam as circunstâncias, adore ao Senhor pelo que Ele é, pelo que Ele faz, pelo que Ele fez e pelo que Ele ainda vai fazer na sua vida e na vida da sua família. O segundo elemento é a contrição. Diante da grandeza de Deus, o profeta Isaías sentiu toda a sua miséria. Contrição. Precisamos reconhecê-lo. Precisamos reconhecer o Senhor como soberano sobre todas as coisas. Sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre essa nação, sobre esse momento. Ele é soberano, Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Somos pecadores e carecemos tão somente da glória de Deus. O terceiro elemento é o louvor. Ao confessar a nossa inferioridade, que tão somente carecemos da glória de Deus, da sua graça, Ele nos traz alegria e renovação para louvarmos. Ele é o nosso socorro bem presente na angústia, na tribulação. É Ele quem tira o nosso pé da lama, do poço da perdição, e nos coloca o pé sobre a rocha, e nos traz nos lábios um novo cântico de louvor e adoração. Queridos irmãos e irmãs, eu tenho certeza que nós vamos passar por este momento. Tenho certeza que Deus será louvado acima de qualquer coisa. Purificados pelo sangue de Jesus. Somos purificados pelo sangue de Jesus e agora devemos louvá-lo em espírito e em verdade. Acima de qualquer circunstância, acima de qualquer coisa, devemos louvá-lo e adorá-lo. Quarto elemento, a edificação. Desculpe. A edificação. Ela é constituída pela leitura da palavra de Deus. Com o que você tem edificado a sua vida nesse tempo?
nesse tempo de quarentena, nesse tempo em que inclusive nós estamos sendo relembrados da importância de estar em família, de se desligar das coisas, de fazer momentos, de passar momentos, de fazer atividades em família. Nesse tempo, com o que você tem edificado a sua vida? Com notícias falsas? Com notícias desprezíveis que nos trazem medo e pavor? Com o que você tem edificado a sua mente? Será que as notícias e tantas outras coisas que temos dado ouvido, que temos dado importância, têm realmente edificado a nossa vida? Desliga a TV. Passe um tempo com Deus, passe um tempo com a sua família. Atividades, jogos de tabuleiro. Passe tempo com as pessoas da sua casa, que estão com você na sua casa. Não chama visita, nem vai visitar ninguém, mas com quem está com você na sua casa. Tenha um tempo de edificação. Deixe que Deus invada o seu lar e edifique a sua vida, edifique esse momento que nós estamos passando. O quinto elemento é a consagração, que vem logo após a edificação. Diante da leitura da palavra de Deus, diante da edificação da nossa vida pela presença de Deus, nós precisamos dizer: Pai, eis-me aqui, para ser um servo obediente e na sua instrumentalidade, para ser usado por Deus. Isaías, ele se consagrou. Antes de pedir para ser enviado, antes de pedir para que ele realmente seja um instrumento valoroso nas mãos do Senhor, Isaías se consagrou: eis-me aqui, Senhor. Neste período, queridos irmãos e irmãs, talvez você já faça isso há algum tempo, amém, glória a Deus por isso. Mas nós estamos sendo relembrados da importância nesse momento também de consagrarmos a nossa família, de consagrar o nosso lar no altar do Senhor. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Consagre a sua vida, consagre a sua família, consagre o seu lar, consagre o seu trabalho se você ainda está trabalhando, consagre tudo o que você tem nas mãos do Senhor, porque Ele é o Senhor, Ele é o dono, Ele é soberano sobre as nossas vidas, sobre tudo o que temos. Amém? Além disso, queridos irmãos e irmãs, além disso, desses elementos que precisam fazer parte do nosso culto, seja aqui na igreja ou no nosso culto diário, na nossa vida no dia a dia, seja neste período ou depois desse período, além disso, nós precisamos deixar claro, preste atenção nisso, que o culto é uma experiência corporativa e não individualista. Mesmo diante dessa nova realidade, não devemos cultuar, adorar de forma individual, como se nós e somente nós fôssemos merecedores da graça e do cuidado do Senhor. Senhor, salva-me, salva eu. Senhor, salva-me a minha família, salva a minha casa. Senhor, cuide da minha parentela, cuide da minha vida. Podemos buscar a presença de Deus para nós, mas devemos cultuá-lo na esperança de que Ele alcançará a todos, de que Ele será o Senhor desta nação. Busque a presença do Senhor e clame pelo mundo, por toda a nação, por aqueles que estão enfermos, pelos necessitados e abandonados, por aqueles que estão trabalhando em meio a esse caos, os profissionais da saúde, o pessoal que cuida da limpeza, aqueles que não podem parar, aqueles que estão dando a vida para que haja vida. Não peça e não cultue o Senhor apenas por uma experiência individualista, egocêntrica, mas por uma experiência que alcance a todos, em que a glória de Deus seja manifestada através da nossa vida, na vida de todas as pessoas, de toda a nação, de toda a nossa cidade. Agora, uma outra coisa importante que eu preciso falar para você. Nós não estamos de férias. O culto é serviço a Deus e não um encontro casual para o lazer. Nós não estamos num período de descanso, de férias.
Deus não tira férias de nós, queridos irmãos e irmãs. Deus está como um guarda que não dorme, um guarda que não cochila, um guarda que não deixa o seu posto. Ele está em todo o tempo nos guardando, nos livrando e olhando para nós. Nós não podemos, queridos irmãos e irmãs, aproveitar esse tempo para fazer outras coisas. Até porque não podemos, mas precisamos neste tempo de ressignificação, de resguardo, de isolamento, de quarentena, buscarmos a presença do Senhor como talvez nunca antes. Assim como certamente para mim é uma novidade estar aqui falando com a igreja vazia. Talvez seja uma novidade para você estar aí na sua casa assistindo o culto. Talvez para muitos dos irmãos e irmãs estar assistindo o culto de casa também seja uma novidade. Assim como ir aos domingos na igreja deve me direcionar a realizar algo de concreto na vida do outro. Neste momento, aproveite este tempo para cultuar ao Senhor. Aproveite essa nova experiência que muitos estão experimentando para cultuar ao Senhor. E que isso, este momento em que nós estamos passando, não tire a disposição de atuarmos na vida um do outro e de buscarmos a presença do Senhor. O nosso culto não deve se limitar apenas a assistir sem que haja ação. Que ao assistir essa celebração, depois você possa pegar o seu telefone, o seu celular, mandar mensagem para alguém perguntando se está tudo bem, ligar para alguém e perguntar se está precisando de alguma coisa. Que o seu culto, que a sua vida seja um culto racional ao Senhor. Você já ligou para alguém nesses dias? Se propôs a ajudar alguém que está no grupo de risco? Ir no mercado, ir na farmácia para alguém? Você que não é do grupo de risco, você que é mais jovem. Nós compartilhamos uma imagem, não sei se os meninos vão colocar, se o Fabrício vai conseguir colocar ali. Nós compartilhamos uma imagem nessa semana com um número de celular, onde você ali pode ligar, mandar uma mensagem se você é do grupo de risco, ou se você conhece alguém que é do grupo de risco que está precisando de ajuda. É momento de nos unirmos mesmo separados. É o momento de sermos corpo vivo de Cristo, mesmo separados fisicamente. É o momento de cuidarmos uns dos outros, mesmo separados uns dos outros. É o momento de ser igreja fora da igreja. É o momento de ser cristão de fato e de verdade. Concluindo, queridos irmãos e irmãs, fica claro para nós que o culto bíblico traz em si uma íntima ligação entre adoração e vida. Isso não deveria ser uma novidade para nós, pois infelizmente a adoração a Deus tem se restringido às reuniões nos templos e não temos vivido essa adoração, não temos oferecido a nossa vida diariamente ao Senhor. Talvez esse seja um período para nós voltarmos a essa prática esquecida. Talvez esse seja um período para relembrarmos e ressignificarmos a nossa vida como cristãos. O culto tem de ser uma continuação da vida cotidiana. Da mesma forma, a vida diária deve ser um prosseguimento do culto. Qualquer distinção entre culto e vida invalida totalmente a nossa adoração ao Senhor. Vou repetir, eu quero que você preste atenção. Qualquer distinção, qualquer separação profunda entre o culto e a vida invalida totalmente a adoração ao Senhor. Até tempos atrás, algumas semanas atrás, a gente estava acostumado talvez a vir na igreja domingo após domingo. Na minha vida, eu vivo a minha vida durante a semana, na minha correria, no meu trabalho. Oro quando dá, quando eu lembro. Mas nesse tempo nós estamos sendo relembrados, queridos irmãos e irmãs, que o nosso culto, que a nossa vida, ela não se restringe a esse espaço, que nós somos a igreja e que de onde estivermos devemos adorar ao Senhor pelo que Ele é. Amém? Logo mais à tarde, depois que terminarmos essa celebração, eu vou compartilhar com os irmãos
pelo WhatsApp um roteiro para o culto doméstico. Aqui nesse roteiro você está sendo orientado a cultuar ao Senhor em família. Temos aqui orientações para preparação, como você pode fazer este culto. Temos aqui momentos de oração, momentos de cânticos. Temos alguns cânticos aqui que você, é só clicar e o cântico vai abrir no YouTube para você louvar com sua família. Temos aqui um link para você clicar num site de devocionais, para que você possa utilizar essas devocionais. Temos aqui também orientações sobre orações. E nós vamos compartilhar este roteiro de culto doméstico para que você com a sua família cultue ao Senhor neste período. E depois que passar esse período também, essa é uma prática normal, é uma prática que deveríamos estar fazendo, realizando. Talvez você ainda esteja trabalhando, talvez você ainda não se desligou totalmente de todas as coisas. Talvez você possa se reunir em família uma vez por semana. Talvez você possa se reunir em família 2 vezes por semana, 3 vezes, ou todos os dias. A critério de vocês, nós não vamos falar sobre isso, mas você com sua família possa fazer este culto, seja uma vez, 2, 3 ou todos os dias da semana. Nós vamos compartilhar através do grupo da liderança este roteiro e peço que você que receber este material, compartilhe com outras pessoas, mesmo que não seja da nossa comunidade. Compartilhe com outras pessoas que também talvez não sejam cristãs. Compartilhe com pessoas, ajude-nos a compartilhar este roteiro de culto, porque este é o momento de nos unirmos, é o momento de sermos igreja fora da igreja. Durante essa semana, eu quero ligar para as pessoas, eu quero ligar para você. Ligue para as pessoas também. Mostre não o interesse por obrigação, mas o interesse de corpo, de cuidado. Ligue para alguém, converse com alguém, não mande mensagem. Vamos ouvir as vozes uns dos outros. Hoje nós temos a facilidade, como já disse, de pelo vídeo matar a saudade de conversar com os irmãos. Tem aplicativos hoje que a gente pode conversar até com 4, 5, 6 pessoas juntas pelo vídeo. Temos essa facilidade hoje e talvez precisamos até ressignificar o sentido de sermos igreja, de irmos além das 4 paredes, aproveitando essas ferramentas que a tecnologia tem nos dado. Amém, irmãos? Vamos ser igreja, mesmo fora da igreja. Vamos ser igreja, mesmo nesse tempo em que não estamos reunidos fisicamente. Não estamos aqui juntos celebrando publicamente o Senhor, mas individualmente, cada um de nós, onde estivermos, somos igrejas e deveremos ser igrejas, manifestando a graça e a paz do Senhor na vida daqueles que vivem com a gente e que estão com a gente. Amém? Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Eu quero orar com você, encerrando este momento. E que você coloque em prática essa palavra que nós aprendemos nessa manhã. Seja igreja. Aí onde você está, seja igreja. Seja alguém que manifeste através da sua vida, do culto racional, a presença graciosa de Deus na vida de alguém. Amém? Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos traz esperança. O Senhor nos traz renovo. Obrigado porque o Senhor é único, digno e suficiente de ser adorado. Obrigado porque a Tua palavra nos relembra de que somos igreja onde estivermos e não no templo ou em qualquer espaço determinado para culto. Somos igreja onde estamos, somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, o Espírito Santo nos direciona, nos capacita. O mesmo Espírito que tira o medo, o mesmo Espírito que tira a angústia, que tira a ansiedade, que traz paz. Senhor, que possamos ser igreja fora da igreja, que possamos ser o povo escolhido, o povo santo, que através das nossas vidas, das ferramentas que temos hoje, ó Pai, possamos evidenciar a Tua graça salvadora, possamos evidenciar a Tua paz na vida daqueles que estão temerosos, que estão sozinhos, que não têm com quem conversar, Senhor. Usa, pois, as nossas vidas. Eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Que possamos, ó Deus, na instrumentalidade da Tua soberana vontade, sermos igreja, onde estivermos e em todo o tempo,
mesmo depois, sabemos que esse tempo vai passar, mesmo depois desse tempo, que possamos continuar praticando aquilo que estamos sendo reensinados a fazer, a ter tempo contigo em casa, em família, a ter tempo para a família, a ter tempo uns para os outros. Obrigado, Pai, pela tua palavra viva e eficaz. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas falhas. Recebe a nossa oração, pois é em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que fazemos. E pedimos, Senhor, que a tua graça invada aqueles que estão sozinhos, aqueles que estão acamados, aqueles que estão enfermos, Senhor. Que o Senhor visita de uma forma sobrenatural, Senhor. Nesta hora te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a comunhão e a presença do Espírito Santo estejam com todos os irmãos e irmãs e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face desta terra, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe.